Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falta. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para liberar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Esses dias eu vi um comercial que a pessoa diz: olha, ninguém paga minhas contas, eu tenho que resolver as coisas por mim mesmo. E aí convidava para entrar lá em algum negócio lá que não me lembro qual era, né? Mas, na verdade, ninguém paga as suas contas. Porque eu não pago as minhas contas. Quem paga minhas contas são as pessoas para quem eu presto serviço. E quem paga as contas das pessoas para quem eu presto serviço são as pessoas que prestam algum serviço para elas, né? Aliás, a quem ela presta algum serviço, né? E assim por diante. Então, isso de dizer que eu estou isolado, que eu que pago minhas contas, que eu estou sozinho no mundo e que eu... Isso é falso. Basta você fazer uma pequena análise. Da onde vem o dinheiro que paga as tuas contas? De onde vem o dinheiro que paga as tuas contas? A não ser que você fabrique ele em casa, né? Aí é tu que paga, né? Com o dinheiro que tu fabrica. Fora isso, você recebe de alguma fonte o dinheiro. E é essa fonte que paga as tuas contas, né? E isso serve para todas as pessoas. Então, e essa sensação de que o outro tem e eu não, é sentimento de privação. Essa sensação de isolamento é falsa, porque nós somos todos irmãos. A gente diz: ah, somos todos um. É muito bom de dizer isso, nós somos todos um. Aonde? No Zoom? Quando estamos conectados no Zoom, aí na nossa reunião, aí somos todos um, né? Então, fora isso, a gente ouve dizer, mas não acredita, né? Então, por quê? Porque nós temos uma sensação de isolamento, de que eu sou separado de todos. Porque nós percebemos o corpo. E o corpo dá uma falsa sensação de que o corpo é separado. Nem o corpo é separado. Porque, veja, estamos todos ligados fisicamente. Porque o chão que a Nádia está pisando é o mesmo chão que eu estou pisando. Então, sendo assim, há uma ligação física entre nós. Não importa se ela está lá em Minas, eu estou aqui, não importa onde esteja. Quem está voando agora dentro de um avião, está conectado com a gente? O ar é menos denso do que a terra, que é sólida. Mas é apenas menos denso. Porque nós temos o estado, nós estudamos isso nas leis da física, né? O estado sólido, o líquido e o gasoso, né? E o gasoso, o ar, é esse estado mais gasoso, né? Não existe ausência de ar. Então nós estamos conectados até pelo ar. É por onde se propagam as ondas sonoras, se propagam pelo ar. Se não tivesse ar, não se propagava. Então, veja, não tem isolamento.
Isso é falso também. Então é falsa a ideia de isolamento, é falsa a ideia de privação, é falsa a ideia de falta. Então o milagre, ele traz essa luz para a nossa mente, de que não estamos sós, de que nada nos falta e que tampouco somos privados do que quer que seja, porque nada nos falta. Mas nesse estado, nós temos que buscar elevar a nossa mente para um estado acima de onde a crença da falta, da escassez, da privacidade, do isolamento estão. Porque se você olha para baixo, você vai ver um corpo separado um do outro e vai acreditar que você não tem nada a ver com o outro, que você está separado do outro. Ah, isso que acontece com o outro é com ele, eu não tenho nada a ver. Então essa sensação de que você está isolado, que não tem nada a ver com o que acontece ali. Isso não tampouco é verdadeiro. Então quando o milagre, uma das contribuições do milagre é desfazer esse senso de isolamento, falta e privacidade. Uma pessoa ontem me disse que teve Covid, ele e a esposa, e ele perdeu o paladar para salgados e a esposa perdeu para doces, né? Então, veja, desfez um dos sentidos, em parte, o paladar. Então, se a gente pode viver sem o paladar, isso também não é verdade, porque tudo que é verdade não termina com qualquer coisa, né? Então, podemos sim viver sem o paladar também, é um dos sentidos. Podemos viver sem qualquer um deles. Que temos a audição, o tato, o paladar, o olfato e a visão, né? E se vive, né? Então, isso não é real e verdadeiro. Isso é um sentido que nos ajuda a nos movermos nesse mundo da percepção e que nos ajuda a se vermos equivocadamente e a vermos todos como separados. Então, o milagre, ele desfaz tudo isso e coloca nós numa percepção verdadeira de que estamos todos juntos, que somos todos irmãos, de que não me falta nada, que de nada sou privado e que não estou isolado de coisa nenhuma. Faço parte. Esse equívoco da gente se sentir isolado, um corpo separado, separado dos meus irmãos, separado do Criador, e aí a gente acaba sendo egoísta e achando que todo mundo deveria fazer tudo para nós. Essa história aí, que a gente... Esse seria o primeiro pecado, o pecado original? Lembra-te que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento. Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da sua orientação. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. É a única resposta. Então é o fundamento do sistema de pensamento do ego, porque nós temos dois sistemas de pensamento. O do ego, que é o egoísmo, aonde nós nos vemos sozinhos, separados, privados e na falta. E o ego nos aprisiona por essas questões. Ele não quer o nosso bem, porque ele sabe que se eu sair da privação, da falta e da solidão, eu vou para o espírito. No espírito não tem privação, falta ou solidão. Então, lá, eu abandonei o ego. E ele se desfaz
quando abandonamos, porque ele se reintegra a nós e ao espírito, porque nós abandonamos, na verdade, o sistema de pensamento do ego, que acredita na falta, na solidão, na escassez, na privação, e propaga isso, e ensina isso, porque é só o que o ego sabe. Então, como esse sistema de pensamento é um sistema falho, porque a qualquer momento nós podemos abandoná-lo e ir para o espírito, por isso ele diz, o espírito é a resposta. Por quê? Porque o espírito é são, é santo. Então, qual a resposta para uma questão insana? O espírito. Você olha para o mundo e vê que a insanidade é uma constante. Todos os conflitos, a escassez, a privação, a sensação de falta, de isolamento, de acusação, de ataque, de condenação, de vingança, de medo, de angústia, de ansiedade, tudo isso é insanidade. Insanidade é a casinha do ego. E nós entramos nela. E aí passamos a acreditar que é isso que nós somos. E se você for falar com as pessoas, ela vai dizer, estou com privação, estou com falta, estou sozinho, estou com necessidade. A pessoa sempre está pedindo que alguém o socorra, que alguém o ajude, que alguém o tire daquela situação. Ninguém pode tirar a pessoa dessa situação. Ela sai se ela quiser. Qualquer ajuda que a gente possa dar, material, para uma pessoa que está numa situação de privação, falta, ou escassez, ou isolamento, é mostrar para ela que o espírito é a resposta. Essa é a solução. Porque quando damos alguma coisa para essa pessoa que não é a resposta do Espírito Santo, nós estamos alimentando aquela situação. Então a pessoa vai continuar achando que tem que ganhar as coisas, que os outros têm que fazer, porque ele está na privação, porque o outro tem e eu não tenho, porque está me faltando isso, porque está me faltando aquilo, porque eu estou sozinho, porque ninguém quer me ajudar, porque eu não tenho para quem pedir ajuda. Então traz bem essa situação que é o eu separado do espírito. O espírito é a resposta, porque no espírito está a santidade e a sanidade. E essa sensação falsa de privação, falta e isolamento só é sensação falsa, e tudo que é falso não é são, não é santo, não é saudável, é insano. E se é insano, a resposta é o Espírito Santo, porque o Espírito é santo. E o único lugar de onde pode fluir a sanidade, a santidade e a cura é o lugar onde a santidade está, que é no nível do Espírito. Então, às vezes, a pessoa está num estado desses, e se vocês observarem, parece que todo mundo está. Agora você anda na rua, não tem mais ninguém sozinho andando na rua. Está a pessoa e mais alguém, ou a pessoa e mais o celular. Então estão todos falando. A quantidade de propagação de som na atmosfera, depois que inventaram o celular, é uma coisa impressionante. Então, embora as pessoas sintam que estão isoladas, não passa ninguém em silêncio na rua, muito difícil, está todo mundo falando, ou no celular com outra pessoa. Escuta o que elas dizem. No caminho de casa hoje, eu fiquei observando as pessoas que passavam. As que passavam umas conversando com as outras, era só resmungo, era só dificuldade, as que estavam no celular era só
eu não estou brigando, eu só estou dizendo, eu só estou não sei o quê, bem desse tipo assim. Não tinha ninguém em paz, alegre e feliz, das pessoas que cruzaram comigo hoje no caminho até em casa. Todas em conflito, todas com problemas. E adianta você ajudar uma pessoa se você dá dinheiro para uma pessoa que é viciada no álcool, porque ela está desesperada e quer ajuda, aquela coisa. Em que você ajuda ela dando dinheiro? Ela vai consumir mais álcool. Isso cura a pessoa? Não. Isso piora o estado da pessoa. Então, aonde está a solução? O espírito sempre é a resposta. O ego não se considera parte de ti. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Porque ele, apesar de que você o ego é seu, porque você inventou ele e continua inventando, você continua oxigenando ele com todas essas ideias, com todas esse sistema de pensamento. Ele está lá porque você oxigena ele todo dia, você alimenta ele, é teu. Mas ele não se considera parte de ti, porque se ele se considerasse parte de ti, ele estaria alegre por você, quando você pudesse se sentir livre e feliz, como o Espírito Santo é. Quando nós voltamos para o Espírito, e o Espírito Santo é também o Espírito da alegria, nós estamos alegres e livres, porque o Espírito Santo é alegria e liberdade. E isso é compartilhado no nível do Espírito, então nós também somos livres, alegres, felizes e estamos em paz. Quando estamos no sistema de pensamento do ego, não tem liberdade, não tem alegria, não tem paz, não tem felicidade. É só conflito, é só confusão, é só medo, é só angústia, é só ataque, é só defesa. Olha para fora pela janela, escuta as pessoas falando na rua. Vou me olhar no espelho para ver o que eu sinto a respeito de mim mesmo, como eu estou, se eu estou alegre e feliz, se eu estou no espírito ou no ego. É bem fácil de identificar. Então, esse é o equívoco do sistema de pensamento do ego. Ele não se sente parte de você. Você inventou o ego e o alimenta, ele é teu, mas ele cria vida própria. Ele se acha que tem vida própria, separado de você. Eu entendi uma grande coisa quando estive em Orvieto, na Itália, e lá eu acho que é a cidade dos Pinóquio. Eu nunca vi tanto Pinóquio. E tem os Pinóquio muito bonitos. Tem cada Pinóquio lindo. Ali tem um ali, pega ali. Aqui. Aí nessa bandejinha. Ó, olha que Pinóquio lindo. Eu tenho ele para me lembrar, todo articulado, de madeirinha, ó, madeirinha de boa qualidade. Ó, nariz bem comprido, que significa o ego, né? Ó, bonito para chuchu o Pinóquiozinho. Ó. Eu tenho esse Pinóquio para olhar para ele e para me lembrar da história que do Gepeto e do Pinóquio. Que o que é o Gepeto e o Pinóquio? O Gepeto é o bom velhinho que era marceneiro, que criou um bonequinho de madeira, né? E o bonequinho de madeira, e ele alimentava o bonequinho de madeira, assim como nós alimentamos o sistema de pensamento do ego. E esse sistema de pensamento criou ou pensou que tinha vida própria.
E aí ele tira a energia da mente do Gepeto, que é o seu mentor, o seu autor, e ele tira a energia da mente do Gepeto. Quando você tira da mente, você tem uma mentira, da mentira. E a cada mentira, o nariz do Pinóquio cresce. Porque o nariz é o sistema, é o símbolo do ego. O ego é o egoísmo. E ele vive na mentira e da mentira. Cada mentira tira da mente do seu autor a energia para manter aquela mentira. Então veja, esse cara que contou a história do Pinóquio e do Gepeto, ele estava contando isto. E um dia chegou lá no céu, um velhinho, coisa mais amorosa, né? Todo feliz, alegre, contente, o São Pedro, oh meu bom senhor, chegou ao céu, cheguei, que bom, você é o São Pedro, sou, e como é o seu nome, meu bom velhinho, para procurar na sua ficha aqui, localizar aqui a sua ficha, eu não sei, como não sabe o nome? Eu não sei, esqueci. Como assim esqueceu o nome? Não lembro. Mas como é que eu vou localizar a sua ficha? O senhor tem que lembrar seu nome. Eu lembro. Mas não lembra de nada do seu nome? Não lembro. Esqueci tudo. Não é possível. Vou chamar o chefe. E aí chamou Jesus. Olha, chefe, tem aqui um cara aqui, velhinho, muito simpático, muito amoroso. Mas nunca aconteceu isso antes e eu não sei o que fazer. Porque ele esqueceu o nome, e sem o nome não tem como localizar a ficha, não tem como abrir a porta do céu para ele entrar, sem saber a ficha dele. Aí Jesus foi lá, né? E disse, meu bom senhor, o senhor não lembra de nada, tem que lembrar de alguma coisa da sua vida. Pois é, o nome eu esqueci. Mas lembra de alguma coisa que você fazia lá na terra? Ah, lembrei, eu era carpinteiro. Era carpinteiro? E tive um filho que ficou muito famoso. Começou a escorrer lágrimas de Jesus. Ele olhou para o Gepeto e disse, papai. E o Gepeto abraçou ele e disse, Pinóquio, é tu? Então, vejam, o Pinóquio me ajuda a lembrar da mentira que é o ego. Então, o ego é isso, ele se alimenta da energia, ele tira a energia da nossa mente para se manter num estado mentiroso. Assim como o boneco do Gepeto era de madeira, eu sou um boneco de barro, assim como tu. De barro foi feito Adão. E nós somos descendentes do primeiro Pinóquio, o Adão. Então isso mostra como acontece a separação. E agora eu crio, assim como aconteceu essa separação, eu invento, assim como eu inventei o boneco de barro, eu inventei uma personalidade para ele, que é o ego, que é o meu Pinóquio. Então cada um de nós tem um sistema de pensamento pinoquiano, que é o do Pinóquio, achando que somos separados e somos autônomos, independentes, e que nós fizemos a nós mesmos. E esse é o sistema de pensamento do ego. E embora lá no coração a gente saiba que não é assim, a gente tenta manter esse sistema, porque a gente acredita que se esse sistema cair, nós deixamos de existir. É como o filho dos meus pais. Cheguei numa idade que eu achei que eu era autossuficiente, que eu disse que a minha mãe e meu pai não tinham nada a ver comigo,
que eu era dono de mim mesmo e que eu ia fazer as coisas do jeito que eu queria. E que eu ia fazer assim e pronto. Porque eu era independente, autônomo, dono de mim mesmo, ninguém mandava em mim, eu faço do jeito que eu quero e acabou-se. Eu vou sair de casa e vou conquistar o mundo e vou mostrar como eu sou, como é que é, vou ter sucesso, vou conquistar o mundo, vou... todas essas coisas aí. Chega uma hora que a gente começa a pensar assim. A gente quer se desconectar da nossa origem. Assim na terra como no céu. Assim a gente também quis se desconectar de Deus. Por isso estamos nos sentindo sozinhos e separados. Dos princípios especiais dos trabalhadores de milagres. O perdão da mentalidade milagrosa é apenas correção. Não tem absolutamente nenhum elemento de julgamento. A declaração, entre aspas, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, de modo algum avalia o que fazem. É um apelo para Deus curar as suas mentes. Não há referência ao resultado do erro. Isso não importa. Pai, cura as suas mentes desse pensamento equivocado de separação, de egoísmo, de afastamento, de isolamento. Que o perdão é correção. Ele não é julgamento. Então, quando você perdoa, você corrige, não julga o erro. E se você levar esse princípio para todas as questões, você vai alcançar muito bom resultado. Por quê? Porque quando acontece de dar uma coisa errada, num ambiente de trabalho, as pessoas começam a perguntar: quem foi? Quem fez? Por quê? O que aconteceu? O que você estava fazendo? Que jeito você fez? Por que não sei o quê? E tem gente que fica a vida inteira tentando decifrar o resultado de um erro. Se você fica preso no erro, ou em como ele aconteceu, ou na consequência dele, você não está resolvendo nada. Você parou no erro. Então, como é a orientação que ele está dando? E aí ele coloca: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Em nenhum momento, e ele está abordando nesse sentido a questão, em nenhum momento eles perdoam eles porque eles estão fazendo coisa errada, porque eles fizeram isso, porque o pensamento deles está equivocado, porque eles pecaram, porque eles estão com karma, porque eles se equivocaram, porque eles fizeram... Não. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, sim, o erro é uma insanidade, e a insanidade a gente faz quando não sabe o que está fazendo, né? Uma pessoa que está insana não sabe o que está fazendo. E uma pessoa que não sabe o que está fazendo é que está insana. Tá? Então isso vira um ciclo interminável. Né? Então o que nós temos que fazer? O perdão é a correção. E não é o castigo, não é o julgamento, não é a condenação e não é a avaliação das motivações egóticas e a avaliação do erro, suas causas, suas consequências. Perdão é correção. Por isso que ele usa esse exemplo. E toda a cura vem de Deus. Toda a cura, sim,
vem de Deus. O Espírito Santo é o Espírito de Deus que é responsável pela cura. Então, quando ele pede a Deus para trazer o perdão, na verdade é assim, Deus não perdoa, de fato, porque Deus não conhece o erro e só pode perdoar aquele que sabe que tem alguma coisa errada. Mas Deus dá o perdão para que possamos utilizá-lo para a correção. Veja, então, Deus não perdoa, tá certo? Porque Deus não vê o erro, não tem como perdoar uma coisa que ele não vê, que para ele é inexistente, é irreal, não existe erro na mente de Deus, mas para o erro, ele trouxe a solução. A solução é o perdão. E o perdão é a correção. Então, o que ele quer ressaltar aqui é que Deus dá o perdão. Dar o perdão não é perdoar, é dar o perdão para que as pessoas possam corrigir o erro na mente e corrigir os erros. Então, Deus perdoa é um pedido de Deus para dar o perdão para as pessoas. Quando eu recebo o perdão, eu vou utilizar ele para a correção. Então, onde tem um erro, eu tenho que ir direto para a correção. Então, quando está aquele conflito, para tudo. Enquanto eu estiver pensando no erro, não tem como eu pensar na solução. Se todo mundo está pensando no erro, está envolvido com o erro, está naquele erro, não acha a solução. Quando você quer criar uma distração, para as pessoas não verem o que tu está fazendo, tá? Então o que acontece com isso? O erro é a distração. Então eu posso criar uma distração dizendo, olha, aqui está cheio de erro, aqui vocês erraram tudo, vamos dar um jeito nisso. O pessoal vai ficar meses lá discutindo qual é o erro, onde está o erro, se tem erro, se não tem erro, enquanto isso, fui. E quando eles vê, o erro foi eles ficarem distraídos procurando o erro e eu fugi com o cofre deles. Tá? Então vejam, por isso que ele diz, isso nós levamos à prática. Não olha para o erro, olha para a solução. Isso é um aprendizado para nós usarmos todo momento, todo dia nas nossas vidas. Então vamos ao resuminho. Deus não perdoa porque ele não reconhece o erro. Não tem erro na mente de Deus. Mas ele sabe que nós erramos. Então ele dá o perdão para que possamos utilizar o perdão para a correção. E aqui ele reafirma, o perdão é correção. E aí ele usa as palavras de Jesus como exemplo. Abre asas. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Fecha asas. E aí ele analisa. Em nenhum momento ele disse qual foi o erro. O que eles não sabem que estão fazendo. Por que eles não sabem? Por que estão errados? Por que precisam do perdão? Qual a culpa? Qual a condenação? Qual o castigo? Não. Perdoa. Ele não disse qual o erro das pessoas que ele pediu para o pai perdoar. Até hoje eu não sei. Mas não sei mesmo. Qual foi o erro? Não sei. Ele não disse. Ele só disse que era para perdoar. Então está perdoado. Perdoar é a solução. Então, como eu segui a orientação de Jesus,
Eu perdoei. Não sei nem quem era, mas para mim está perdoado. Se é para perdoar, perdoei. Mas o que eles fizeram de errado? Não tenho a menor ideia, mas estão todos perdoados. Mas eles receberam castigo? Não, foram perdoados. Não teve condenação? Não, nem julgamento, nem condenação. Teve correção. Quem ganha com isso? Eu. Por quê? Porque a minha mente está em paz e no amor. Porque na minha mente não tem erro. Não tem castigo, não tem condenação. Estão perdoados. Agora, tem gente que até hoje está remoendo, 2000 anos depois fica remoendo, porque aquele fez isso, aquele fez aquilo, e não sei o que, mas Deus vai dar o castigo, Deus deu, vai dar, vai se vingar, ou não sei o que, não sei o que. Ainda atribuem a Deus coisas que não tem nada a ver com Deus. Totalmente, a mente está totalmente equivocada e invertida. Então o perdão, fixem bem isso, é correção. Não importa o erro, já aconteceu. Nós temos que corrigir, perdoar, para encontrar a solução. Porque a mente que está presa no erro não encontra a solução. Vou repetir a historinha de que tinham 2 homens perdidos na selva, no meio da noite, estava chovendo, escuro, e eles se perderam numa trilha e não achavam o caminho de volta. E aí começou uma tempestade, e lá na selva dá umas tempestades, dá umas trovoadas, deu uma trovoada, caiu um raio bem na frente deles e derrubou uma árvore. O especialista foi procurar todas as possibilidades. Por que o raio caiu ali? Ele podia ter caído no raio que o parta, podia ter caído em outro lugar. Por que ele derrubou a árvore? Poderia ter derrubado outra. Por sorte não me acertou, foi tão perto e não sei o que. E mediu quantos passos foi o raio, anotou para fazer uma análise posterior. Aquele outro aproveitou o clarão do raio, encontrou o caminho e foi embora. É assim conosco. Olha para a luz, não para o raio. Olha para o caminho, não para a árvore caída. Olha para a solução, não para o erro. Perdão é correção. Perdoa, corrige, pega teu caminho e vai, senão tu fica preso naquilo. Tem gente que está preso há décadas num erro lá atrás, que não tem solução. A mente fica presa num ciclo vicioso. Uma pessoa me disse, falando em pandemia, que parece que está voltando, né, que no início da pandemia o pai só foi no supermercado. Por que ele tinha que ir no mercado? Mas aonde que ele botou a mão que tinha o vírus? O que ele fez? Por que ele não ficou em casa? Por que ele não isso? Por que ele não me chamou? Porque eu sei que... Já passaram 3 anos, a pessoa ainda está com a mente... Sabe quando que vai achar a resposta? Nunca. Está presa no erro. Ah, quem sabe lá em cima, quando eu chegar lá, então eu vou saber a resposta. Não sei, a mente pode ficar preso por milênios. Naquele vai, a solução está na frente e a pessoa não vê. Porque não perdoa. Não consegue encontrar a correção para curar a mente daquele tormento. É isso. Então, o perdão é correção, não importa o que aconteceu, não importa qual foi o erro, o perdão é correção. Perdoa, corrige a mente, pega teu caminho e vai. Olha para a luz, não para o raio. Olha o caminho, não o obstáculo no caminho.
a cura como percepção corrigida. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo é a resposta. Ele é a resposta para todas as coisas, porque ele conhece qual é a resposta para todas as coisas. O ego não sabe o que é uma verdadeira pergunta, muito embora ele coloque um sem número delas. Entretanto, podes aprender isso na medida em que aprenderes a questionar o valor do ego e assim estabeleceres a tua capacidade de avaliar as suas questões. Quando o ego te tenta para que fiques doente, não peças ao Espírito Santo para curar o corpo, pois isso seria apenas aceitar a crença do ego, segundo a qual o corpo é o objetivo adequado para a cura. Pede, em vez disso, que o Espírito Santo te ensine a percepção certa do corpo, pois só a percepção pode ser distorcida. Só a percepção pode estar doente, pois só a percepção pode estar errada. Eu ouvi dizer de um monge, já bem ancião, que os monges mais jovens, quando estavam buscando uma resposta, iam lá e perguntavam para ele. E um dia chegou um monge lá com uma dúvida muito grande, que ele não tinha resposta para aquilo, e o ancião levantou a mão assim, né? E ele olhou na direção da mão, tinha uma toalha pendurada no ganchinho da parede. Disse, acho que ele está querendo que eu lave a toalha. Pegou, foi lá, lavou a toalha, trouxe de volta, né? Disse, mas eu não encontrei a resposta na toalha, né? Aí, o que ele quis dizer com isso? Que era para eu lavar a toalha, né? Aí, voltou novamente, colocou a questão, o monge levantou a mão mais um pouco, ele disse, ele deve estar querendo que eu veja o telhado. Aí subiu no telhado para ver se tinha uma telha quebrada. Tinha uma telha quebrada. Arrumou a telha, disse, mas o que o monge quer me dizer com a telha quebrada? Né? E cada vez que ele ia lá, o monge levantava a mão, aí, acho que é para pintar o teto. Aí foi lá, pintou o teto. Né? E até que um dia ele entendeu, disse, mas eu não estou aprendendo nada com isso que tu está mandando eu fazer. Ele disse, o que eu mandei tu fazer? Primeiro mandou lavar a toalha, depois mandou consertar o toalha, agora mandou pintar o teto. Eu não mandei nada disso, você que fez. Mas o que você mandou eu fazer? Você levantava a mão e apontava para lá, não dizia nada? Pois é para o alto. Põe tua mente no Espírito Santo. Essa é a resposta. O Espírito Santo é que está no alto. Tem que trabalhar para colocar a tua mente, deixar a mente sempre nesse nível mais elevado. Essa é a resposta. Então eu lavei a toalha, pintei o teto, consertei o telhado. Foi bom. Você podia ter aprendido a resposta lavando a toalha. Ele mandou eu olhar para as coisas que estão mais elevadas, para a toalha, para o teto, para o telhado. E podia ter aprendido com isso, mas não aprendeu. Então eu vou te dizer, mas não era o que eu disse para tu fazer. Né? Então veja, o Espírito Santo sempre é a resposta. E a resposta, eu acredito que seja sempre a mesma. Cura a insanidade. Então mesmo a doença no corpo, ele diz, não pede para curar a doença no corpo, porque a doença do corpo é um artifício do sistema de pensamento do ego para você acreditar que tu é vulnerável e como filho santo e perfeito de Deus não é, você deixa de acreditar que é o filho santo e perfeito de Deus, deixa de acreditar em Deus, ainda bota a culpa em Deus, por que Deus permitiu que eu ficasse doente, né? Ainda bota a culpa em Deus, e aí você está dominado
pelo sistema de pensamento que você inventou, inseparável do pensamento de Deus. Que agora, ele não só, ele acredita que não é parte de você, mas você passa a acreditar que tu és parte daquilo que tu mesmo inventou. É como se o Gepeto passasse a acreditar que quem manda aqui agora é o Pinóquio. Que o Pinóquio é que está certo. Que o Gepeto tem que obedecer o Pinóquio. Então, de certa forma, nós colocamos Deus nesse nível. Então, por isso que ele diz, se for pedir, se for fazer oração para o Espírito Santo, pede para ele curar a tua percepção. Porque só a percepção pode ser distorcida. E a nossa percepção é. Se nós percebemos o outro como separado, se nós percebemos que estamos isolados, se nós percebemos privação e falta, é porque o nosso sistema de perceber está distorcido. É isso que temos que curar. Então a resposta do Espírito Santo sempre vai ser a mesma do monge. Olha para cima. Olha para cima. Não importa o que o monge venha trazer para ele, olha para cima. Estendo a todos a bênção de Deus, para que possamos compartilhar a paz e a alegria do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma linda semana a todos, com muitas bênçãos, muitos milagres. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai